Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Certamente cedo vem. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegria e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontram, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre as estações do frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não se embrenhes assim na selva humana, despreocupado da tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor, fosse gravado pelo apóstolo, a sua promessa solene: certamente cedo vem. Vale, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua casa, nessa noite, pedindo o seu amparo, pedindo a sua proteção, pedindo que nos envolva com luz, que possamos, nesse momento, Senhor, sentir a sua presença junto a nós, nos envolvendo, nos guiando, iluminando os nossos pensamentos e os nossos corações. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos amparar nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, que possamos, Senhor, melhorar um pouquinho que seja a cada dia. Nesse momento, nós estamos contando com a espiritualidade amiga e benfeitora, para que ela nos envolva, para que ela envolva também o nosso palestrante, ajudando ele a passar a sua mensagem e nos ajudando também a compreender. Com o amparo de Jesus, com a proteção da espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. É sempre um prazer receber o Johnny, seja bem-vindo mais uma vez ao
Obrigado. Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. É uma grande oportunidade que a gente tem, para mim também, de estar sempre às voltas dos ensinamentos de Jesus, né? Pedindo sempre a Ele que nos auxilie no entendimento e principalmente na prática desses ensinamentos, visando o alcance do nosso objetivo espiritual, nós nos disponibilizamos, né, na nossa reencarnação para poder alcançar a glória de Jesus em nome de bem, né? É interessante, a Eleusa leu aqui sobre uma passagem do Apocalipse, né? Onde Jesus fala certamente ser do bem, né? E não mais atualizado isso, quando a gente pensa que nós estamos às portas, aliás, já iniciada a transformação do planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Nós estamos às portas da maior identificação ou afloramento desse planeta de regeneração, onde, segundo a espiritualidade superior, o bem vai prevalecer. Nós sabemos disso, a pergunta do Pinga Fogo, do Chico Xavier, depois Pinga Fogo, em 1971, um em julho, outro em dezembro, quando o mediador questionou o Chico se ele sabia alguma coisa acerca da mudança da condição do planeta, de prova e expiação para o planeta de regeneração, o Chico comenta que a espiritualidade, o Emmanuel tem dito a ele, que era em torno de 2057. Aqui nós poderíamos citar ou emparelhar uma série de considerações que efetivamente, em 1830, numa reunião na espiritualidade com Ismael e outros espíritos responsáveis pelos países da Terra, Ismael, a gente sabe, é o responsável espiritual pelo Brasil, né? A gente vai fazer uma série de considerações lá que chega depois no cálculo de 2057, quando ele fala que seriam 1.000 anos para os próximos, 100 anos para os outros próximos 1.000 anos, 100 anos, 1850, desculpa, isso mesmo, seria 100 anos para os próximos 100 anos, justamente, isso mesmo. E a gente entende depois a chegada da doutrina espírita com a edição do Livro dos Espíritos foi em 1857. Então, nessa conta de 100 mais 100, 1857 mais 100, 1957, com mais 100, 2057. E a gente pode depois chegar à conclusão também que a partir de 2015, dentro dessas contas que uma hora a gente pode trazer aqui para a gente fazer, a partir de 2015, agora nós entramos na última hora. E a última hora a gente vai entender, o entende, nessas contas também, que uma hora seria, na realidade, transformada as horas em anos, seriam 42 anos. Então, 2057 menos 42 anos, 2015. Nós entramos em 2015 na última hora. É a última hora do quê? A última hora do fim do mundo, a última hora de oportunidade para a gente alcançar o que nós íamos buscar nas múltiplas reencarnações nossas? Não. A última hora para a gente, isso não por acaso, né, gente? A gente percebe um planeta com 8 bilhões de espíritos reencarnados. Ah, mas isso é natural. O pessoal vai nascendo, vai crescendo, vai dando filho, vai aumentando. Tudo bem. A minha avó teve 12 filhos, minha mãe 4, eu lá em casa 2. Né? Então, na realidade, não é isso. Em 1950, a gente tinha 2 bilhões e meio de espíritos reencarnados. 1930, 2 bilhões. 1950, 2 bilhões e meio. Então, de 1930, 2 bilhões para 2020, nós tivemos de 2 bilhões para 8 bilhões. São 6 bilhões, quadruplicou a quantidade. Por que isso? O Haroldo costuma brincar, a gente falou aqui, né, que quem quiser comprar terreno no rural, construir casa lá, você que é da área de construir casa, diz que está fácil, está baratinho, porque está vazio lá. Né? Então, realmente, e o Chico falou que nessa época que nós estamos passando, nós temos Jesus também, o sermão profético do Cristo, que ele fala para nós desse sermão profético, a época dele, e ele falando do Cristo, que nessa época que nós estamos vivendo e vivenciando, a gente teria guerras, nação contra nação, mas ainda não seria o fim. A gente teria filho contra pai, irmão contra irmão, mas não seria o fim. A gente teria pandemias. Lá no capítulo 24 do livro do Evangelho de Mateus, sermão profético de Jesus, mas ainda não seria o fim. A iniquidade seria tamanha
que o amor de muitos esfriaria. O que é iniquidade? É coisa ruim, né? É coisa distoante das leis de Deus, das coisas boas, das virtudes, e o que a gente está vendo hoje. A condição distoante dos ensinamentos e das leis de Deus. É natural isso. Mas isso está normal, e o João adiante nos afirma isso. Nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está nas mãos de Deus. Nesse sermão profético, Jesus fala então que a iniquidade seria tamanho que o amor de muitos esfriaria, mas quem perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Salvo do inferno? Salvo da última oportunidade? Não. Nós já sabemos também no planeta hoje, está tendo espiritualidade chamado Quírios, né? Que já está recebendo espíritos, uma legião de espíritos que não tem mais condição de voltar à sua encarnação na Terra. Porque eles estão impedindo, ou atrasando, ou retardando essa transformação do planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração. E esses espíritos, sabendo disso, fazem de tudo, têm a liberdade de fazer decisão, não comentar o mérito porque Deus deixa, faz parte do nosso processo de evolução, para tentar atrair o máximo de nós outros nesse sentido. E é por isso que esse momento presente que nós vivenciamos é um momento especialíssimo. É um momento precioso, não o último, não a última reencarnação, mas muito precioso para a gente carimbar a nossa passagem, a nossa condição de voltar para a Terra na próxima reencarnação nossa. Ah, mas então eu estou passando dificuldade, eu vou ter que voltar aqui, vamos, e muitas outras vezes, nós sabemos, né? Nós vamos ter N reencarnações até nos tornarmos espíritos puros, mais N reencarnações até nos tornarmos espíritos crísticos, onde da qual Jesus faz parte. E há 4 bilhões e 500 milhões de anos ele construiu essa sala de aula para nós. Que é interessante, ele construiu e há 4 bilhões e 500 milhões de anos Jesus já era Cristo. Então a gente imagina qual que é o diretor dessa escola nossa, qual que é o nosso diretor de aprendizado. Então, isso aí já nos ajuda sobremaneira a decantar o nosso entendimento da nossa vida, o sentimento de ansiedade, o sentimento de desconforto, o sentimento de medo, o sentimento de dificuldade de entendimento ou de culpa. Nós temos o nosso diretor da escola que nos acelerou, que não nos deixaria órfãos nunca. E Jesus não vai voltar também nunca. Só volta quem saiu daqui, ele nunca saiu daqui. Ele nos acelerou, estarei convosco até o fim dos tempos. Então nós estamos num momento agora em que esse sentimento de culpa nos isola ou nos enrijece tanto quanto o sentimento de autossustentação, que a gente tem a presunção de estar bem, ou que nós viemos para salvar a lei. A culpa também nos paralisa e nos coloca numa situação de inércia prejudicial ao nosso aprendizado. Nós temos então que alavancar o nosso entendimento, tirar a pecha de culpa que nós temos, porque é natural que a gente tenha errado. Nessa encarnação e tantas outras passadas, deveremos de rezar em tantas outras, de errar em tantas outras para frente, porque nós somos criados simples de ignorância, naturais, em sendo ignorantes que erremos. E não é natural é que a gente se acomode no nosso erro e ainda está naquela fase de não levar desaforo para casa, de devolver uma ofensa, de achar que a gente é melhor que os outros, de achar que nós somos espíritas, nós já estamos salvos e por aí afora. Então nós estamos efetivamente errando e naturalmente errando, dado o nosso nível de evolução, e Jesus sabe disso. Ele não espera de nenhum de nós espetáculo de grandeza, de um Emmanuel, de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de uma Cruz, São Francisco, Santo Agostinho. Eles têm mais vivências do que nós, talvez tenham mais reencarnações do que nós, ou tiveram decisões diferentes das que nós tivemos, e por isso estão nesse ponto, e haveremos de lá estar também, eles, com a ajuda deles. Começa por onde nós nascemos, está aqui no dizer de Emmanuel, nascemos na família e no lugar onde mais é necessário, o mais plausível e necessário e eficiente para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Nós estamos lá reencontrando amigos, alguns desafios, mas é lá que nós estamos. Bom, de vez por outra podemos protelar esse acerto, essa condição de reparação, poderíamos consertar assim, mas no lugar certo nós estamos junto às pessoas certas. Então, esse sentimento, esse entendimento do Cristo tão esperado de nós, esse espetáculo de grandeza, nos leva a uma condição
não de autossuficiência, mas de certeza do amparo e de tudo que a gente precisa para o nosso crescimento. Mas é interessante também a gente lembrar aqui que nós vamos falar aqui a Elisa citou o Apocalipse, nós vamos citar aqui o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 2 até o versículo 10, mas especificamente o versículo também 3, uma passagem interessante para não fazer a reflexão acerca do que a gente está trazendo para conversar mais também com vocês. Interessante algumas reflexões que nós podemos tirar. Primeiramente, do caso da gente ter, dentro da nossa doutrina espírita, e a gente estava comentando aqui, parece sair uma estatística aí, que o número de espíritas está diminuindo, né? Interessante, né? Parece que o pessoal está indo embora e não está repondo. Mas a dona de Anjos, o Divaldo perguntou para ela, uma época, né? Para a dona de Anjos, que ele estava muito preocupado, porque as igrejas neopentecostais, as igrejas evangélicas estavam enchendo de gente, né? Igreja católica, todo dia não via isso no centro espírita. O centro espírita realmente tinha menos gente, que estava diminuindo. E aí a dona de Anjos responde para o Divaldo, fala, Divaldo, olha, esses nossos irmãos que estão lá nas igrejas evangélicas e católicas, gente, nós não estamos aqui questionando e nem muito menos condenando o entendimento católico, evangélico, não. A maior parte de nós, se não todos nós, viemos da igreja católica, viemos da igreja evangélica e de outros segmentos religiosos. Nós estamos refletindo, não nos tornando melhores do que eles, porque não somos, não acreditamos mais em inferno, nem em céu, e nem que Deus pune, nem que nada disso. Mas a nossa condição de espíritas aqui, diz a dona de Anjos Divaldo, se esses nossos irmãos não estivessem nessas igrejas evangélicas, eles não estariam no centro espírita. Eles estariam na rua, sem Deus. Então, deixa eles quietinhos lá com Deus dele, fazendo o que eles estão fazendo, que está certo. Né? Pode não estar bem, mas está certo. Então, olha que coisa interessante. A nossa questão espírita não nos coloca na situação melhor do que ninguém, mas nos dá uma responsabilidade realmente única. Nós não vamos alencar ou dizer na nossa para quem quer ser, mesmo porque não vamos dizer nada para ninguém do lado de lá, porque nosso Deus está na nossa consciência, nosso entendimento. Então, nós não vamos estar melhor do que ninguém, mas nós temos a responsabilidade do conhecimento. Nós sabemos das múltiplas reencarnações, nós sabemos que Deus não pune, que Deus não castiga, que Deus, Jesus, que nós não estamos sozinhos, que nós temos um anjo de guarda que nos auxilia, que nos inspira, que nós temos espíritos superiores que já passaram pelo que nós estamos passando e agora o trabalho deles é nos influenciar, nos ajudar. Então, nós não podemos citar ou alencar ou justificar o nosso desconhecimento quando a gente chegar de lá e não está fazendo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar 10 e acertar em tudo? Não. Nós vamos começar a conviver melhor uns com os outros. Que é a nossa maior dificuldade de convivência. Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o homem do mundo. Sois convidados a conviver com diversos tipos de caracteres, ou de caracteres, de pessoas. Não a nenhum deles ofendeis ou fazer qualquer relação de inferioridade. Quer dizer, a gente tem que negociar, a gente tem que nós temos que conviver com cada um, entendendo que se a pessoa é essa ou aquela salta aos nossos olhos esse ou aquele defeito, nós também temos o nosso defeito. E às vezes ela tem um cisco no olho, nós temos um atraso no nosso. Mas então, nessa questão dos evangelistas, então, no Evangelho do Velho Testamento, dentro dessa, não comparando uma com a outra, mas dentro do entendimento espiritualista dos outros segmentos religiosos, em Moisés, no Velho Testamento de Moisés, no livro Deuteronômio, capítulo 18, ele coloca lá Moisés que quem mexe com adivinhação, quem mexe com leitor de sorte, quem mexe com... Tem uma edição da Santa Maria de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que fala que quem mexe com o espiritismo vai ser expulso do paraíso. Agora, isso está no Evangelho, no Velho Testamento. O Velho Testamento é 1400 anos antes de Jesus. O espiritismo foi uma palavra cunhada por Kardec em 1857. Né? Pode ter espiritismo lá que vai ser... Mas não quer dizer que não seja, né? Mas não tem nada a ver dessa edição. Né? Então, em Deuteronômio fala isso. E o pessoal que nos debate a questão da reencarnação, de ter contato com os espíritos, né?
nos fala esse Deuteronômio 18 de Moisés, nos impede, é proibido invocar Espírito. Só que em Números 11, da mesma Torá do Moisés, 1400 anos de Cristo, no capítulo 2 do Evangelho de Moisés, ele fala para reunir, o Senhor pediu que reunisse 70 anciãos, colocasse debaixo de uma tenda, e esses 70 anciãos poderiam entrar em contato com a espiritualidade e chamar espíritos. Então ninguém fala isso, mesmo o Velho Testamento tem a possibilidade de se invocar espíritos, só para justificar essa nossa relação com a espiritualidade. Deus deu aqui uma psicografia, estou comigo outra psicografia do Chico aqui, que é esse do Humberto de Campos, ela viu o doutor Emmanuel, que tem uma relação com o espírito. E o Chico teve relação com o espírito a vida inteira, a ponto de encontrar com alguém na rua e não saber se a pessoa estava desencarnada ou encarnada. Tinha que perguntar, né, a relação que ele tinha com os espíritos. Né? Mas isso então justifica para nós por que Moisés proibiu, porque o pessoal comercializava esse contato com a espiritualidade. Nós temos também a passagem de Samuel 2 de Saul, que Saul vai atrás de uma pitonisa. A pitonisa era uma pessoa, era uma médium da época, né? E pedir para ela ajuda para chamar Samuel, que já tinha desencarnado, porque os fariseus iam invadir lá o reino de Saul, e ele estava com medo. E Samuel vem, Samuel tinha desencarnado e vem, e ela fala, não, você vai me matar, que você está perseguindo as pitonisas. Não quero não, chama Samuel. Samuel vem e fala, por que você me chamou, né? Por que você não fez o que o Senhor pediu que você fizesse? Agora você vai perder essa guerra com os filhos, Deus vai morrer você, sua família, o que acontece também. Mas está lá também no Velho Testamento essa relação com os espíritos. E outra coisa interessante também, para a gente entrar agora no Novo Testamento de Jesus, e a gente lembra aqui também dos evangelistas, nós sabemos que nós temos 4 evangelistas. Esses 4 evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João, esses 4 evangelhos são considerados evangelhos canônicos. O que é evangelho canônico? Aceito pela Igreja Católica, aceito pela Igreja Católica como verdadeiro mesmo, como foi feito pelos evangelistas, os 4. Mas só que interessante, desses 4, 3 são sinóticos. E aqui eu lembrei disso porque a Elisa comentou aqui a passagem aqui, aliás, eu lembrei da passagem de João, no capítulo 3. 3 dos evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos, são sinóticos. O que é isso? São semelhantes. Os 3 partiram muito do entendimento de Marcos. Pegaram o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, trabalharam com esse evangelho, e tem muita coisa que às vezes até as palavras e a passagem são iguais. Então são sinóticos. E mostram Jesus, interessante também, que a gente estava conversando aqui antes, né, da série The Chosen, né, do Netflix, da vida de Jesus, né, e os evangelhos, a gente comentando que essa série mostra Jesus como um homem diferente, um homem sorriso, um homem mais leve, um homem que não tem o senho fechado, ou que parece que está olhando a gente para anotar na cadeira de dia o que nós estamos fazendo de errado e punir a gente, como se Deus estivesse lá em cima também. Me espere, né? Nada disso, né? Lembrando da passagem de Jesus, da crucificação também. Esses 3 evangelistas são sinóticos, são muito parecidos. E veem Jesus como um homem, a parte mais humana dele, não como homem, mas a parte humana ele representou. E o Evangelho de João é uma parte de Jesus divino. É o Jesus não dos milagres, é o Jesus não da mulher hemorroísta que é curada, do cego, do paralítico, não. É um Jesus que vem enviado por Deus para nos auxiliar, para nos mostrar entendimento. É interessante. E nessa passagem desse Evangelho de João, no capítulo 3, é o Evangelho de Jesus mais amoroso, mais divino, né? Essa passagem de João, no capítulo 3, do versículo 2 a 10, mais especificamente o capítulo 3, João nos fala, Jesus, como comenta a passagem que todos nós sabemos, do Nicodemos, né? A lição é Nicodemos. E Nicodemos, o que aconteceu? E nós vamos poder fazer uma reflexão dessa passagem de Nicodemos, trazendo até uma situação também que vai nos elencar, nos mostrar, trazer para nós essa misericórdia de Deus. Essa passagem nós sabemos que na época de Jesus, os fariseus, ele incomodou muito os fariseus, porque apesar de eles perseguirem Jesus, eles tentarem de tudo tirar Jesus de cena, Jesus continuava curando, sarando paralíticos, cego, com hanseníase, fazendo de tudo, e se incomodavam os fariseus antigos.
Os fariseus acreditavam em Deus e acreditavam interessante na vida após a morte. É interessante isso também. Mas incomodava esses doutores da lei. E entre esses doutores da lei, Jesus continuava fazendo o trabalho dele tranquilamente, ensinando, curando. Entre esses tinha um que era mais chegado a esses ensinamentos de Jesus, que queria entender desse paraíso. Que paraíso é esse, né? Que reino é esse que ele fala que é diferente? Um Deus que não pune, um Deus que a gente não precisa temer. Esse Nicodemos era esse fariseu que queria saber, muito inteligente, de muita leitura, muito entendimento do Velho Testamento. Ele procurou Jesus para saber como é que era esse paraíso que Jesus mostrava. E aqui é interessante, de novo, a gente fazer um outro parênteses. De onde vem o nosso entendimento que a perda do paraíso, Adão e Eva perdeu o paraíso? Interessante isso, né? Na realidade, eu não sei se a ideia não é essa de Adão e Eva, né? Aqui é só o Kardec pergunta aos espíritos, né? Se realmente, olha que coisa interessante, mais um outro parênteses aqui, as coisas vai destrinchando com outros entendimentos que eu acho que é válido a gente chegar e concerne no nosso viés que a gente está buscando colocar. O que é? Kardec pergunta aos espíritos se efetivamente existiu Adão. Os espíritos respondem: existiu, mas ele não foi o primeiro nem o único. Aí já começa a complicar. Kardec pergunta: mas se existiu, então em que época que ele existiu? Os espíritos respondem: mais ou menos na época que diz assinalais, 4.000 anos antes de Cristo. Interessante. Esses 4.000 anos antes de Cristo, depois não vamos precisar ter outra oportunidade aqui para chegar naquelas contas de 2057, mas 4.000 mais 2.000 depois de Jesus, né? 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 dá 6.000, depois do ano 2000 nós entramos no terceiro milênio de 6.000 dá 7.000, de 7 em 7.000 anos a Terra completa um ciclo, por isso nós estamos completando agora no 7º milênio, e não vai precisar esperar terminar o 1000 anos, 2057 já vai estar aflorado para nós essa transformação da Terra, só curiosidade aqui. Então, acerca disso, então, dele não ser o único, né? É interessante que a gente vê que tinha Adão, Eva, Caim e Abel, né? E aí Caim matou Abel. E Caim matando Abel, ele foi expulso da frente da face do Senhor, a gente sabe disso. E por que Adão não era o único? Ele foi expulso. E lá na Gênesis do Velho Testamento também, Moisés conta também que, olha que coisa interessante, Caim matou Abel e foi expulso da frente do Senhor. E lá na Gênesis, lembra aí o capítulo e o versículo, conta o seguinte, depois, acho que é capítulo 4, uma coisa assim, conta que Caim foi expulso da frente do Senhor e foi para uma cidade chamada Nod. Isso está lá no Velho Testamento escrito, foi Espírito. Ele foi para uma cidade chamada Nod. E nessa cidade de Nod, Caim casou. Significa o quê? Não era só Eva que tinha de mulher, né? Caim casou e essa cidade, naturalmente, teria muitas mulheres, muitas crianças. Ele casou e teve um filho, de nome Enoque. Depois ele criou uma cidade e deu o nome de Enoque, que tinha homenagem ao princípio. Então, olha que coisa interessante. Com isso, então, a gente começa a perceber que essa história de Caim e Abel é uma história real, mas um viés, viés de figuração. E dessa forma, então, a gente percebe que já existia outras pessoas e o mundo já estava também em outra situação. Né? Bom, mas nós, com isso, então, voltando aqui à questão depois de Caim e Abel, que tinha mais gente lá, voltando à questão de Jesus com Nicodemos aqui, Nicodemos chegou até Jesus e falou: Senhor, eu sei que o Senhor é da parte divina, porque ninguém poderia fazer o que o Senhor faz sem que a divindade estivesse no Senhor. Mas eu tenho estudado o mundo, as Escrituras, e eu não tenho conseguido achar o que me falta para que eu entre, ou tenha acesso a esse reino dos céus que o Senhor tem falado. Né? E Jesus se volta para Nicodemos e fala: Nicodemos, você tem raciocinado muito nas Escrituras, mas você não tem sentido. Mas eu te afirmo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nós sabemos dessa passagem do
Nicodemos, né? E o Nicodemos então se surpreende, mas Senhor, como assim, né? Não te surpreendas disso. Eu reafirmo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Como que eu posso voltar já ancião, velho, e entrar no ventre da minha mãe? E Jesus falou, mas você não é mestre em Israel? Se você não entende quando eu te falo das coisas da terra, como é que você vai entender quando eu te falo das coisas do céu? Mas a época certa eu pedirei a meu Pai, vai enviar um Consolador para reafirmar e reviver todos os meus ensinamentos. E eu te reafirmo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. Aí dessa água do Espírito, a gente passou o entendimento de que a água seria o batismo. E Jesus não batizou ninguém. Ele foi batizado por um batista, mas ele mesmo não batizou ninguém. Aí a gente passa a entender depois com a espiritualidade que essa água que Jesus falou é o líquido amniótico do ventre da mãe quando está gerando a criança. A criança fica ali se vivendo ali, né, no líquido amniótico do ventre. Isso é a água. E do Espírito, é o Espírito que Jesus fala que o vento sopra a vida ali, ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai. É a criação de Deus de cada um de nós. Né? Muito bem. Nicodemos então se surpreende com isso e sai de perto de Jesus, vai embora. Interessante que tem uma outra parcela do Nicodemos também, uma outra parte, depois de eu entrar em André e Tiago depois. Quando Nicodemos tem nesse livro também, nesse outro livro do Humberto Campos, que Nicodemos começa a questionar Jesus. E é interessante, em determinado momento, Nicodemos questiona Jesus, por que, olha que coisa, questiona uma série de coisas, por que ele encontrou com Madalena, apareceu com Madalena primeiro, teve com a mulher adulta, não sei o quê, por que o Senhor pediu a Deus que Deus perdoasse todos aqueles que te lancetaram, que te crucificaram, que te cuspiram, que te chicotearam? Por que o Senhor pediu a Deus que te perdoasse a ele? O que a gente poderia pensar disso, né? Por que Jesus pediu que essas pessoas, esses espíritos, esses homens da época de Jesus, que às vezes muitos deles ainda hoje, Jesus pediu que Deus os perdoasse? O que a gente podia entender disso, né? E Jesus responde a Nicodemos, então, Nicodemos, justamente porque Jesus fala, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Então Jesus responde a Nicodemos, Nicodemos, justamente por não saberem o que estavam fazendo, são dignos de maior compaixão. Para nós, então, voltando nós outros, que ainda estamos no nosso nível de evolução, ainda em aprendizado, mas já bem melhor do que em outras reencarnações, já temos uma doutrina espírita, nós já procuramos calar uma ofensa, nós já não temos mais sentimento de vingança, nós já conseguimos não odiar mais ninguém. A gente pode não ter diferença de vibração, diferença de afinidade, mas você não odeia uma pessoa, você não deseja o mal assim, latente, cru com a pessoa. A gente já está fora disso, graças a Deus, né? Então nós já estamos num momento já de diferença, onde nós estamos nos habilitando a voltar nessa terra, num planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer. Então nós estamos nesse momento muito precioso nosso, e não tem muita mágica para a gente fazer, nem muita coisa para a gente fazer. Lá dentro da nossa casa, nós temos a melhor escola de ensino, a melhor sala de aula para o nosso aprendizado. Está aqui o Emmanuel falando. Nós nascemos com quem e onde a gente melhor para o nosso aprendizado. Então, não mais nasci na minha família para salvar a minha família, mas também não mais nasci ali para pagar tudo que eu fiz de errado, não. O pagar, Jesus tirou o sentimento de pagar quando ele tirou a lei de talião, olho por olho, dente por dente, e veio mostrar que Deus é amor, né? Então, dentro desse entendimento nosso, a gente começa a tirar essa culpa nossa e nos entender melhor, como conviver melhor com as pessoas. E ligar, a gente pode selecionar 5 ou 6 pessoas que a gente tem dificuldade de relacionamento e tentar conviver com cada uma delas, orar por cada uma delas, ligar por cada uma delas, nutrir o sentimento de amor que nos une a todos como filhos de Deus, né? Bom, e depois disso, então, Jesus fala aí, se André e Tiago que estavam com ele, voltando um pouquinho ainda, que é importante, quando Jesus fala, justamente por não saberem o que estavam fazendo, são dignos de maior compaixão. Isso é para nós, então. Continuo pegando isso aí, esses viés aí. Quando a gente sente culpa e a gente acha que está pagando o que nós fizemos de errado, nós estamos aqui pagando, eu estou sofrendo porque eu estou pagando, a gente tira esse entendimento de que a nossa ignorância é reconhecida e
concedida entre aspas, mas mais reconhecida por Jesus, que é o nosso diretor, que é quem vai nos levar de volta ao nosso Deus, à nossa condição espiritual, não que justifica a gente ser ignorante e fazer o mal contra quem quer ser, mas justifica pela nossa ignorância. E quando Jesus fala justamente pela nossa ignorância, somos dignos de maior compaixão, é o trunfo para a nossa vida. É o trunfo para a nossa vida no momento em que nós, enxergando, falando, ouvindo, andando, mãos, pés, amigos, família, casa, isso que nós temos tudo, a gente tem 700 mil suicídios por ano. Sendo que a parte mais voltada para esse tipo de atitude é dos 14 aos 29 anos. Teve uma criança de 14, 15, 20, 29, 30, 40 tem que atentar contra a vida. E a segunda parcela de maior índice de suicídio são os idosos. Nós, os idosos. Passamos uma vida, passamos uma série de testemunhos, de dificuldades, relevamos e aprendemos, entendemos. Quando a gente vai pôr a cereja do bolo da nossa vida, terminar a nossa experiência, a gente atenta contra a nossa vida, nos levando a um sofrimento, a dificuldade imensa de reparação depois, que com certeza é difícil até voltar para esse planeta da luz eterna, da luz, também da luz eterna, esse planeta da anestesia, esse planeta da Facebook, né, rede social, beleza. Esse planeta, a gente está sendo Quirion, pessoal, tem muito planeta, muito espírito indo para Quirion. O que é Quirion? Quirion é quando era a Terra, que chegaram os capelinos. Os capelinos chegaram aqui, né? Nós já falamos aqui, chegaram aqui sem luz, sem roda, sem fogo, correndo de dinossauro, né? Quirion está acontecendo isso. E aqueles dinossauros, eles formam mais que a gente, né? Então, brincadeira à parte, gente, Quirion é o planeta, depois vocês pesquisam, alguém já deve saber no Google, porque o Quirion e o Chico falou isso, são espíritos que tiveram várias oportunidades e mantêm ainda o interesse em prejudicar, desviar, corrupção, isso, o assassino, a droga, não sei o quê, mil desvios que não tem mais condição, porque estão atrapalhando a evolução do planeta, e por isso estão sendo afastados do planeta Terra, mas como aconteceu com os capelinos, muitos deles, ou de nós, se estivermos envolvidos, Deus queira que não, voltando para o planeta de origem. Os egípcios, que é uma das comunidades capelinas, a maior parte deles voltou para o planeta de Capela. Capela é um sol, né, na realidade. Capela é o sol da constelação do Cochilo, e esse sol tinha planetas igual o nosso Sol, tem os nossos aqui. E um desses planetas passou, na época, pelo que a Terra está passando agora. E eles foram expurgados, foram tirados desse planeta lá do Sol Capela, que estava complicando lá a evolução dos espíritos que realmente queriam mudar o entendimento da espiritualidade da vida. Foram expurgados para cá, nós já falamos aqui, interessante isso, né? Repetir, quem são eles? Os egípcios, os hindus, os arianos e os hebreus. Egípcios, hindus, arianos e hebreus. Os egípcios, que são um pessoal de maior tecnologia e entendimento, e a maior parte deles retornaram para o planeta deles, nas pirâmides, você tem nas pirâmides dados da distância da Terra ao Sol. Você tem nas pirâmides dados do diâmetro da Terra, que é uma bola, o diâmetro da Terra aqui, 12.800 quilômetros. Nós temos nas pirâmides implicações e detalhes de como eles chegaram, como isso, há 10 mil anos antes de Cristo. Você não tinha nem óculos, lá como é que você ia ter telescópio, alguma máquina de calcular para fazer isso, né? E os capelinos vieram para cá. Muitos dos capelinos ainda permanecem aqui. Aí, nós vamos falar, na outra oportunidade de falar das contas, começou agora os caídos da segunda vez. Os capelinos foram os caídos da primeira vez. Eles caíram do planeta do Sol Capela da primeira vez. E os capelinos que estão aqui ainda, e muitos ainda estão aqui, se for para aquilo, são os caídos da segunda vez. E a gente vai deixar tudo isso que nós temos aqui. Vai começar com anestesia, né? Já pensou? A gente não tem anestesia. Como é que você trata o potente? Não é? Não precisa nem ter Facebook, mas se tiver anestesia, tá bom, né? E as redes sociais, né?
Mas a gente está nessa condição muito boa e só falta para nós aqui conviver melhor. Parece que é tão fácil, não é, porque nós temos que vencer nós mesmos. Quem que implica em nós, os nossos relacionamentos, não ser difíceis uns com os outros? O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Antigamente a gente falava, você sabe com quem você está falando, né? Hoje a gente percebe que quem você está falando ou está deixando de falar, está lutando por você para ser feliz. Todo mundo quer a mesma coisa, ninguém é melhor do que ninguém, independente da religião, do time que torce, da política, do que for. A política que separa a família, que põe um contra o outro, irmão contra irmão, simplesmente porque um gosta do A, o outro gosta do B, mas como assim? Os dois, A e B, são filhos de Deus e assumiram essa responsabilidade. Sabe lá o que eles vão fazer? E outro dia, Jorge Alahá falou uma coisa interessante, falando sobre missão, que a gente tem três situações nossas aqui para ser identificada, entendeu? Nós temos provas, nós somos as voltas com as nossas provas, com as nossas expiações, na realidade, onde a gente pretende chamar de reparação, e missão. Então, prova, eu falo de prova do que é, a gente pede, eu pedi paciência, então vai colocar a gente, a turma que vai testar a sua paciência, até o sinaleiro lá que demora 3 minutos para ver, testa a paciência da gente, eu já falei isso. Lá no Pai Brasil, aqui, lá na Coronel Tonal, se aproveitando toda vez, eu esqueço que isso chega na cobertura. Quando eu chego, está no amarelo, aí fica azul. 3 minutos, 3 minutos. E Jesus esperou 3 bilhões e 500 milhões de anos para o primeiro ser unicelular, uma neve unicelular, estar presente na criação do planeta Terra que ele estava fazendo. Jesus esperou, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Jesus esperou 3 bilhões e 500 milhões de anos para ele poder, dentro da turma dele, com os assessores dele, ter o primeiro ser vivo na Terra, que é uma ameba de um unicelular, uma célula, 3 bilhões e 500 milhões de anos. E a gente fica incomodado com 3 minutos o celular, o sinaleiro não passa de vermelho para verde. Né? Mas a gente vai aprender também. Nós temos a vida inteira para aprender. Nessa situação, então, Jesus, quando André e Tiago questionam Jesus, que não entendeu essa questão de voltar para outras vidas, Jesus se voltar e falou, olha, a planta, a árvore, quando é podada, não volta a renascer de novo. Com o homem, o que acontece é diferente, mas a ideia é a mesma. Aí ele vai e fala que por que a gente precisa renascer? Porque o nosso corpo serve como veste nossa. Esse corpo, naturalmente, como máquina orgânica, ele vai se desgastando. Eu já falei aqui também das glândulas suprarreais, interessante isso aí. Vai desgastando e a gente vai, como uma camisa ou uma roupa que fica rota, que não serve mais, a gente afasta e não usa ela mais. No nosso corpo acontece a mesma coisa, chega um determinado ponto, uma situação normal de envelhecimento. Né? Às vezes, dependendo do nosso projeto de evolução, de reencarnação lá, e esse projeto não é só nosso, esse projeto de cada um de nós é de Deus, né? Nós participamos dele. Deus nos confia tanto a gente, nos respeita tanto, que deixa a gente participar do nosso projeto de nova reencarnação e deixa a gente agir e a gente escolher. Às vezes a gente começa a pedir muito, né? Paciência, perdão, não sei o que, calma, vamos por vez, né? Você vai se enrolar, vai dar, vamos só com a paciência, né? Então a gente, com esse entendimento, a gente vai tendo a oportunidade de voltar aqui e fazer diferente, reparar o que nós fizemos de errado. E esse projeto, sendo de Deus, não tem como dar errado. Porque Deus confia em nós e o projeto, nós somos criatura e criação dele. E a nossa vitória depende de tempo só. E por isso Jesus nos asseverou: vós sois Deus, brilha a vossa luz, sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Ele se colocou também nós como seres crísticos que veremos de si. Então nós estamos nesse caminho já muito avançado, em condição bem avançada para conseguir esse nosso objetivo. Mas Jesus então fala com André, que a roupa é desse jeito. E André questiona o Senhor, mas se o Senhor está colocando a roupa como veste, então por que todos os corpos não são iguais? Porque tem pessoas que têm paralisia, outros têm ancianismo, outros têm isso aqui. E Jesus vai falar que ele ensinou também que é necessário que viesse o escândalo. Mas ai de por que viesse o escândalo? Quer dizer, pela ignorância você cria o escândalo e pela criação do escândalo você cria a necessidade da reparação. Por isso que a gente vem depois com essa limitação, a pessoa que atenta contra ele tem uma limitação para aprender a valorizar a
as possibilidades nossas de falar, de ler, de ouvir, de andar, de tudo que nós temos, né? E a nossa ignorância às vezes leva a isso. E depois disso, então, Jesus comenta isso e terminar, o Tiago dele disse, senhor, mas eu já entendi essa questão da reparação, a gente voltar para reparar. Mas desse jeito, então, até 45, não é? Mas desse jeito, então, sempre vai ter que ter alguém que tira a vida de alguém, vai ter que vir um outro para tirar a vida dele. E o outro tira, isso no olho por olho, né? E o outro vai vir, sempre vai ter alguém vindo para tirar a vida do outro. Isso nunca vai acabar. Aí Jesus, para encerrar a lição do Nicodemo, Jesus volta para Tiago. O que está escrito na lei de Moisés com relação à redenção? O Tiago pensa em coração. Também está escrito. Na lei de Moisés está escrito que o homem pagaria olho por olho, dente por dente. Aí Jesus fala: Tiago, você também está agindo como Nicodemo. Você está raciocinando, mas não está sentindo. Você esquece que o primeiro mandamento do meu ensinamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Acima do não adulterarás, não cobiçarás, não roubarás, está o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Basta isso que os homens, aqueles que estão em litígio, se reconheçam, os dois irmãos e filhos do mesmo Deus, e fadados à felicidade, saúde plena e felicidade eterna, para que eles se entrem em comunhão, entrem em acerto e eliminem a necessidade do escândalo. E resolve a situação dos dois sem necessidade de escândalo, e essa questão do olho por olho, dente por dente. Jesus responde a Tiago. E mostrando também, ele ainda fala para Tiago que nós homens colocamos a justiça no maior edifício das leis de Deus. Não a justiça de Deus, mas a justiça. E ele fala que até na justiça dos homens, Jesus coloca o amor como principal componente. E numa frase do Chico, do Emmanuel, do cabeça do Chico, o bem que a gente faz em qualquer lugar é nosso advogado a toda parte. E quando a justiça divina procura o devedor para acerto de contas e o encontra em trabalho no bem, pede a misericórdia de Deus que a sentença seja suspensa por tempo determinado. Quando a justiça divina procura o infrator para acerto de contas e o encontra em trabalho no bem, seja ele qual for, aí entra a casa espírita com um leque de oportunidade para todos nós. Eu perguntei, em outra casa, mas aqui também, em outra casa tinha 24 frentes de serviço, que deve ter também mais de 20, né? Não, aqui não tem tantas. Então vamos fazer mais 20 hoje. Tem muita gente querendo saber, pode aumentar. Mas assim, querendo trabalhar, acho que não tem não. Hein? Não tem muita gente querendo trabalhar não, será que tem? Esse pessoal os que querem trabalhar, quer carimbar o passaporte, voltar para cá. Com rede social, com o que mais? Esse negócio meio todo dia, fecha. WhatsApp. Já pensou, olha aí, WhatsApp, todo mundo. Já pensou uma vida sem WhatsApp, um mundo sem WhatsApp? O que nós vamos fazer? Não, mas nós já vivemos tanto sem, já. Agora que acostumou, depois você vai acostumando, ninguém quer. Sabe quem é que sai sem celular? Todo mundo. O que está todo mundo esperando? Acabar, aparece para ver quem quer receber. Está acabando já, viu? Mas aí o que acontece? Nós carimbamos o nosso passaporte para vir para cá, do trabalho do bem. Né? Então, voltando só para encerrar, quando a justiça divina procura o infrator para acerto de contas, o encontro do trabalho do bem, pede a misericórdia de Deus que a sentença de acerto, de reparação, seja suspensa por tempo indeterminado, enquanto você está no trabalho do bem. E outra coisa muito interessante também, que o bem, a dificuldade, a dor a dificuldade, a dor, a provação faz muito em benefício do Espírito. Outra frase do Emmanuel também. A provação, a dor, o testemunho faz muito em benefício do Espírito. Mas a caridade provoca mudança imediata ao destino. Transformação imediata ao destino, a caridade. Por isso que nosso pilar de sustentação da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação. Não é que não há salvação, mas demora mais. E quando a gente pega e age com misericórdia, nós recebemos misericórdia. Não é que Deus não escuta a nossa prece, mas bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então é uma via de mão dupla. Eu faço e recebo. É lógico que a gente vai fazer o tanto que a gente tem, sem querer receber, mas é da lei. Eu faço bem, eu recebo bem. Eu penso bem, eu recebo bem. Eu oro
Tiago falava, orai uns pelos outros para que sareis. Uma frase de Tiago, lá na passagem dele, na epístola dele. Orai uns pelos outros para que sareis. Então nós temos tudo na nossa mão, gente, para a gente fazer o melhor. E nós já estamos imensamente melhor do que na encarnação passada. Então é só questão da gente pegar mais essas pontinhas, e aí a Eleusa vai falar dos trabalhos que tem aqui depois, que é essa pontinha que está faltando aqui. Nós vamos, né? E parece brincadeira, mas não é. Né? Começa a trabalhar do bem, ou então faz oração todo dia, a vida transforma. A vida transforma e parece que dali é milagre. Gente, queria agradecer, acima de tudo, a Deus pela oportunidade de nos dar desses ensinamentos de Jesus. Agradecer a casa sempre, pelo carinho, pela oportunidade, pelo convite. E a cada um de vocês pela paciência. Que Deus nos abençoe hoje. Muito obrigado. E a casa te agradece. Obrigada. Você responde.